Um, dois. Ah, oi. Ah, ei. Ei. Um, dois. Ah, ei. Oi. Olá, amigos internautas. A partir de agora, irei compartilhar-lhes uma palavra de Deus ao vosso coração. Como se hoje se trata do meu aniversário, então achei por bem de compartilhar um pouco da palavra de Deus. Hoje se trata do meu aniversário e irei compartilhar a palavra de Deus ao vosso coração. No sábado, deste dia, a todos os meus amigos aí nas redes sociais, Facebook, a todos os meus amigos no TikTok, a todos os meus amigos no Kawaii. Estou aqui apenas organizando aqui, por isso que estou dando essa parada. A todos os meus amigos no canal no YouTube, onde estarei compartilhando um pouco da mensagem da palavra, falando sobre o rei Salomão. Falando um pouco sobre o rei Salomão, o homem, segundo a Bíblia, que foi um homem mais sábio do que todos os reis na sua época, e um homem mais rico do que todos os reis da sua época. Então daqui a pouquinho eu estou aqui organizando aqui. Eu estou organizando aqui um pouco, daqui a pouco estarei entrando com a mensagem em nome de Jesus. Irei falar aos amigos aqui sobre o livro Antigo Testamento, de 1 Reis, capítulo 11, versículo 1, onde relata a história de um homem, de um rei, de um monarca na sua época, um homem sábio, um homem que pediu sabedoria a Deus para governar o seu povo, que foi a nação de Israel.
Um homem na sua época que Deus perguntou a Salomão: Salomão, me pedes o que queres? Ele disse: Deus, eu quero sabedoria para governar o teu povo. Aí o Senhor falou para Salomão: Salomão, tu não me pediste riqueza, tu não me pediste a morte dos teus adversários. Então Deus viu que ele foi sincero no seu coração. Ele quis algo, ele quis uma virtude, não é, que tivesse a capacidade de governar a nação de Israel na sua época. Então é uma das virtudes que todo líder, seja ele eclesiástico, seja ele político, toda liderança, se ele não tiver sabedoria, ele não tem como exercer um cargo, seja ele político, seja ele secular, uma empresa. O homem tem que ter uma sabedoria, o homem tem que ter inteligência para saber administrar. Então, foi essa inteligência que o rei Davi, ou seja, o rei Salomão, ele pediu a Deus, ou essa virtude, que é a virtude da sabedoria. E sem a sabedoria, o homem não tem capacidade, o homem não tem condições. Desde já eu mando aqui a paz do Senhor para a minha irmã Denilma, ou a Maria José, chamo ela de Maria e às vezes chamo ela de Denilma, que é minha esposa. A coisa só, eu chamo ela às vezes. A Maria José é uma grande cantora, tá aí os irmãos dos estados aí fora aqui do estado de Alagoas, querendo convidar aí uma cantora, uma grande cantora, à altura para uma convenção, à altura para um congresso, né, Denilma? Né, Maria José? Uma cantora à altura para um congresso. Está aí a Maria José. Ela até riu ali, uma grande cantora, mas é sério. Vocês que estão aí me ouvindo direto ou indiretamente, não sei, mas talvez tenha alguém aí observando, né? Me observando. Convide a Maria José, viu? Pode deixar, Maria José, o seu número aí, tá bem? É uma grande cantora, irmãos. Amigos, eu como irmão dela, eu sou uma pessoa assim, sério. Apesar que eu arranho um pouco um violão, eu arranho um pouco o violão, só não tenho voz. Eu só não tenho voz, mas arranho um pouco, entendo um pouquinho de música, né? Um pouco. Bem, amigos, adentrando aqui ao texto de 1 Reis, o Antigo Testamento da Bíblia, 2 Reis, a Bíblia vai narrar a história desse grande monarca, né? Este grande rei, que foi o rei Salomão, na sua época. Está em 1 Reis, capítulo 11, a Bíblia vai contar a história sobre, primeiro, o título é a idolatria de Salomão. A idolatria, você vai ver o porquê Deus rejeitou Salomão. Você que é ateu, você que é católico, você que é espírita, você que é evangélico, não sei, eu não conheço a sua pessoa, também não conheço a sua religião, mas você vai saber o porquê Deus rejeitou. Deus rejeitou a Salomão em sua época, já no finalzinho da sua vida ele se arrependeu, mas logo na metade da sua vida Salomão, ele foi idólatra, e a idolatria afastou Salomão de Deus, totalmente de Deus. Vai aqui a paz do Senhor também para Gilvânia Gomes, está assistindo, uma pessoa que eu conheço desde novinho, conheço a Gilvânia. Tá aqui, olha, 1 Reis, capítulo 11, versículo 1 diz assim, olha, 1 Reis, capítulo 11, 1 diz: e o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além das filhas de Faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, das nações que o Senhor tinha falado aos filhos de Israel. Não chegareis a elas, e elas não chegarão a vós. De outra maneira, perverterão o vosso coração para seguir aos vossos deuses, aos seus deuses. Então, vai aqui, através de um sermão que eu preparei, elaborei aqui, não é? Eu quero falar-lhe, não é, sobre este grande monarca
E o Salomão, o rei Salomão, foi o homem que escreveu 3 livros: Provérbios, Eclesiastes, Cantares de Salomão. Ele também escreveu 2 salmos. Salomão escreveu o Salmo 72, Salomão escreveu o Salmo 127. Então, foi um grande erudito, um grande escritor, um grande escriba da sua época, um grande homem conhecedor da palavra de Deus, um grande escritor, um grande monarca. Então, nós vemos um rei bem preparado na sua época, né? Então nós vemos que Salomão escreve esses 3 livros da Bíblia do Antigo Testamento, que é primeiro, retificando, né? Provérbios de Salomão, Cantares, Eclesiastes, e nós vimos que cada livro foi escrito em épocas diferentes da sua vida. Cada livro deixa um legado da sua história, ou seja, cada livro que ele escreveu deixou este legado. Então, ele escreveu uma história, ele escreveu logo no início da sua jornada, da sua vida, ele escreve livros, e cada livro relatou um legado, né? Então isso é muito importante quando nós deixamos este legado na nossa vida, né? A gente escreve um legado nas nossas vidas, e Salomão foi este homem que escreveu este legado. O primeiro livro que nós vemos é a história contando sobre Salomão, que é o livro de Cantares. Salomão aqui se apresenta como um jovem cheio de sonhos, e é um homem apaixonado pela vida, pela sua própria vida, né? Então, esse livro de Cantares está se tratando de um amor, né? De uma mulher, de um amor de um homem para com uma mulher. Então, o livro de Cantares é um livro de muitas paixões, né? É um livro de um jovem apaixonado, de uma pessoa que tinha sonhos, de uma pessoa que amava e era louco por muitas mulheres. Se você ler a história toda aqui, você vai ler a história toda aqui de 1 Reis, capítulo 11, versículo 1, você pode ver dentro da exegese bíblica que Salomão era este homem, um homem apaixonado, um homem louco por mulheres. Não é uma mulher, é várias mulheres. Então, é um homem que agora começa a escrever poesias, é um grande poeta, é um grande escritor. É por isso que esse livro de Cantares, ele apresenta, apresenta o jovem Salomão apaixonado, um homem apaixonado por mulheres. Então, representa aqui o amor de um homem para com a sua esposa, ou do esposo para com a sua esposa. E ao mesmo tempo, este livro de Cantares de Salomão, que é o Antigo Testamento, ele também representa o amor de Cristo Jesus para com a sua igreja, porque aqui, esse livro aqui, ele faz aqui uma tipologia, é um simbolismo de Cristo, o amor de Jesus pela sua igreja. Então, quando Salomão ele escreve esse livro, ele está demonstrando aqui que ele é um jovem, cheio de paixões, um jovem apaixonado, um jovem que está ardentemente de amor. Então, nós vimos que a Bíblia toda, principalmente o Antigo Testamento, ou seja, o Antigo Testamento, ele é uma tipologia, ele faz uma tipologia para os nossos dias. Então, nós vemos dentro do texto da exegese, 1 Reis, capítulo 11 e o versículo 1, a história registra que Salomão se casou com 700 esposas princesas e 300 concubinas. Então, faça a soma aí, você vai ver que dá aqui 1000 mulheres, né? Então, a Bíblia registra que ele casou-se com 700 mulheres ou esposas princesas e 300 concubinas. Então, o homem não era fraco, não. O homem era um cara louco, né? O cara tinha amor pelas mulheres. Era um cara apaixonado pelas mulheres. Só que hoje é diferente, né? Hoje é totalmente diferente, não é igual àquela época. E nós vimos que, por ele ser um homem que amava tantas mulheres, era um homem romântico, era um homem apaixonado. E dentro da história da Bíblia, a gente vai ver que Salomão, a filha de Faraó, foi a primeira
mulher de inúmeras mulheres que ele tanto amou, não é? A filha de Faraó. Então, quando se trata de Faraó, está falando do Egito. Quer dizer que ele não só se casou com as amonitas, as moabitas, com mulheres moabitas, mulheres amonitas, mulheres edomitas, as sidônias, as astitas, as egípcias. Ele também casou também com mulheres egípcias. Então, foi um homem que viveu loucamente apaixonado por mulheres. Então, e uma das primeiras mulheres foi a mulher de tantas mulheres, né? A primeira mulher foi a filha de Faraó. Então, isso aí agradava a ele, isso agradava os seus olhos, mas ao mesmo tempo desagradava aos olhos de Deus. É tão tal que no texto que eu li aqui, de 1 Reis, capítulo 11, versículo 1 ao diante, você vai ver que a ordem de Deus na sua época era ele não casar com mulheres estrangeiras. Deus não queria que Deus não queria que a nação de Israel se misturasse com mulheres estrangeiras. Nunca foi a vontade de Deus que a nação, que os judeus da sua época, nunca foi a vontade de Deus que os judeus em sua época se misturasse com mulheres estrangeiras. Deus nunca quis, por causa do misticismo, não é? Sempre a preocupação de Deus foi por causa do misticismo. Pai, Senhor, Giovânia, Pai, Senhor, Deus abençoe, viu? Por causa do misticismo, né? A mistura de culturas, a mistura de deuses, né? De idolatria. Deus nunca aprovou isso e Deus nunca aprova no meio do seu povo. Então, eu sempre digo que cada um no seu quadrado. Se você é uma pessoa evangélica, se você professa a sua religião, cada um no seu quadrado. Então, você tem que casar. Eu também tenho o mesmo pensamento. Você tem que casar com pessoas que têm a mesma linha de pensamento que a sua. Você tem que casar-se com pessoas que têm a mesma linha de pensamento que a sua, não é? Qual a sua crença, não é? Qual a sua cultura. Então você tem que andar nesse mesmo caminho. Este é o caso, né? Era essa a minha situação da nação de Israel, que Deus sempre induziu o povo a casar-se. Deus sempre falou que ele não se misturasse com outras nações, né, estrangeiras. E nós vimos que na medida que Salomão ele foi envelhecendo, as mulheres edomitas, as amonitas, as sidônias, as egípcias, essas mulheres o induziram a adorar outros deuses, né? Trouxeram outras divindades para o paganismo, para o meio da nação de Israel, como hoje a nação de Israel é uma nação totalmente idólatra. A nação de Israel totalmente está desviada do verdadeiro Deus. Por quê? Porque a nação hoje está um misticismo só, né? Está um misticismo só. Então, nunca foi da vontade de Deus que a nação de Israel se misturasse com os povos pagãos da época, com os amonitas, com os moabitas, com as edomitas, com as sidônios. Então, Deus nunca quis isto. Então, estas mulheres, quando Salomão começou a se envelhecer, o rei Salomão ficou velhinho, ficou velho, induziu ele a adorar outros deuses na metade ou seja, logo na metade da sua idade, porque ele chegando à sua velhice, à sua idade áurea. Nós vimos que ele agora começa a se misturar com outros deuses. E a Bíblia diz que Salomão virou devoto. Primeiro, Salomão, por se casar com essas mulheres estrangeiras, ele começou a ser devoto de Astarote, a deusa dos Sidônios. Ele começou a ser devoto de Moloque, o abominável deus dos Amonitas. Salomão construiu sobre uma colina leste de Jerusalém um altar para Camus, o odioso deus de Moabe, e o outro para Moloque, o abominável deus dos Amonitas. Então nós vimos a mistura, né, de deuses, de divindades, né? Era um verdadeiro panteão de deuses. É como os deuses gregos, né, lá da Grécia, de Atenas. Foi a mesma coisa aqui, onde esse povo aqui
prestava culto a Moloque, prestava culto a Camo, prestava culto a esses abomináveis deuses, e isso intrigou a Astarote, a Baal, essas divindades. Deus odiou, Deus odiava essas divindades. Por isso que Deus nunca queria que Salomão, que Deus nunca queria que outras nações ou a nação dos judeus não se misturasse, não se misturasse, não tivesse nenhuma amizade com essas nações, porque com certeza esse povo ia induzir, eles a adorar esses deuses. Aí muita gente diz assim: peraí, mas por que no passado? Aí você que está me ouvindo aí no meu Facebook, você que está me ouvindo, você que diz: meu Deus, por que é que o Deus de Israel mandava matar tanta gente? Vou dizer o porquê que Deus mandava matar tanta gente na época. Deus mandava matar, Deus mandou passar a espada em muitas nações na sua época. Sabe por quê? Porque na época as divindades, os deuses, eles cobravam sacrifício de criança, sacrifício, preste bem atenção, porque Deus se irava tanto. Esse era um dos motivos de Deus se irar tanto. Deus mandava Josué, uma grande liderança do povo judeu, do povo de Israel. Moisés também era uma grande liderança do povo de Israel. Tantos homens de Deus que foram líderes, líderes. E Deus mandou esses líderes: passa o fio da espada. Quando você chegar nessa determinada cidade, meta o fio da espada, mate todo mundo. Deus ordenava, na sua época, Deus ordenava, porque essas nações adoravam essas divindades chamadas Moloque, chamada Camos, o abominável Deus, ou Moloque, o abominável Deus dos Amonitas. Essas nações adoravam Baal, Astarote, todos esses deuses. Eles pediam sangue ou sacrifício de criança. Então, quantas divindades, ou seja, quantas crianças em sua época não foram mortas, não foram assassinadas em sua época? Pessoas que eram colocadas dentro de um sacrifício, de um altar, e se tornava assim uma oferenda àqueles deuses. Crianças que eram mortas, eram assassinadas em sua época. Então isso intrigou muito a Deus, e Deus ordenou. Deus escolheu um povo para si, chamado povo judeu, para que Deus trouxesse a justiça à terra, para que o Senhor Deus trouxesse a justiça à terra. Então nós vimos que o livro de Cantares de Salomão vai mostrar que Salomão agora começa a se apaixonar por essas mulheres, a amar essas mulheres Sidônia, a amar essas mulheres estrangeiras. E essas mulheres estrangeiras induziu o rei Salomão a adorar essas divindades, a adorar essas divindades. Então, logo no início da juventude do rei Salomão, nós vimos, ele escreve esse livro, apaixonado por essas mulheres, ou por mulheres, tantas mulheres, que ele se apaixonou. Bem, Salomão também escreveu o livro de Provérbios, e o livro de Provérbios apresenta que um rei, Salomão, já era uma pessoa adulta, que tinha muita sabedoria para contar, muita sabedoria para contar. E nós vemos ele agora, um homem tão sábio, um homem agora literário, um homem e foi um homem grande escritor, um grande literário, um literário da botânica, da zoologia, um homem que entendia, um homem que entendia do reino animal, um homem que entendia de todas essas coisas, do reino vegetal. Então nós vemos um grande rei, sábio, inteligente. Alguns dizem que ele foi um grande poeta que escreveu quase 3.000 poesias. Então nós vemos um homem apaixonado, um homem da literatura, da botânica e da zoologia. Então Salomão era um grande homem sábio, agora já experiente. Quando ele escreve o livro de Provérbios, ele agora começa a falar, a dizer, a dar instruções a gente, o que é uma mulher, para o homem se livrar de uma mulher adúltera, para o homem se resguardar de uma mulher que só quer ver a mulher sanguessuga, que só quer puxar o teu dinheiro. Então essas coisas que a Bíblia toda mostra, a Bíblia toda faz a referência, de mulheres que é uma rede e te leva para o caminho do mal. Então
nós vimos Salomão agora preocupado em nos passar orientação, porque ele passou por essa experiência, para livrar o homem da prostituição, livrar o homem da mulher alheia, porque é caminho de morte. Então, nós agora estamos vendo um grande sábio Salomão, um homem sábio, um homem inteligente, um homem agora preocupado com as próximas, as futuras gerações, os futuros jovens, os futuros adolescentes. Então, nós vimos que foi um homem que fracassou, mas que no finalzinho da sua vida, ele agora escreve o livro de Provérbios e agora começa a passar, ilustrações, começa a passar sabedoria para os futuros jovens, para os futuros casais, futuros namorados. Então nós vemos agora um homem preocupado com a sua futura geração, um rei preocupado com a sua futura geração. Em relação ao livro de Eclesiastes, quando ele escreve, o rei escreve o livro de Eclesiastes, Salomão agora está um rei ou um ancião já velhinho, uma pessoa já avançada em idade, agora um rei arrependido, e chegou a escrever em Eclesiastes, ele dizendo que tudo passa, que tudo é vaidade, e muita coisa é correr atrás de vento, e muita coisa é correr atrás de vento. Ele agora está mostrando que tudo que ele fez, e tudo que ele fez de errado, tudo que ele praticou de errado durante o seu reinado, tudo aquilo foi vaidade, e que tudo passa, tudo é vaidade, e muita coisa é correr atrás de vento. Então ele viu que tudo o que ele fez, ele agora está arrependido. Tudo que ele praticou, da maldade que ele praticou, ele se arrependeu de tudo aquilo. Então nós vemos que no começo do livro de Eclesiastes, nós vemos ele aqui, um homem envolvido com muitas mulheres. Nós vemos aqui um rei apaixonado por mulheres, mas agora ele fez coisas no passado que ele agora se encontra agora arrependido. Um rei arrependido. Tudo passa e tudo é vaidade. Isso é uma grande realidade. E eu quero trazer isto como uma grande lição para nossas vidas dentro da palavra de Deus. Quantas coisas nós fazemos no passado? Qual o legado que nós escrevemos lá no passado? Qual o legado que nós construímos lá no passado? E hoje nos serve de lições. Caminhos que nós andamos por ele, caminhos que nós vivenciamos, e hoje, a nossa idade de 40 anos, hoje eu estou completando 49 anos, 3 de agosto de 1975, foi o ano que eu nasci. Hoje estou completando 49 anos. Eu só posso dizer uma coisa: quem nunca errou na vida? Todos nós erramos na vida. Teve coisas que lá na frente nós praticamos, que tudo foi vaidade, devido à adolescência. Às vezes nós desobedecemos o nosso pai, eu mesmo, no meu caso, desobedeci minha mãe, fiz coisas injustas, que o meu pai não gostou, minha mãe, que já estão na eternidade com Deus, não gostaram, pessoas que oraram por mim. Então foi algo que no passado eu fiz, que foi vaidade. Hoje me serve de lições, coisas que eu pratiquei, coisas que eu fiz. Hoje eu não quero mais fazer mais. Eu luto para não fazer, eu luto contra a minha consciência, eu luto contra a minha carne, eu luto, como Paulo diz, eu luto contra a minha consciência, contra a minha carne, para não praticar, para não ser escravo dos meus sentimentos, para não ser escravo da minha vontade, para não ser escravo dos meus pensamentos, para não ser escravo do meu legado que eu construí lá atrás, mas que o legado que eu construí lá atrás, ele possa ser apagado. Aquilo ali pode ser apagado e possa ser perdoado pelo sangue de Jesus, porque tem coisas que a gente faz e a gente se arrepende, tem coisas que a gente faz, a gente pratica e a gente se arrepende. Então há tempo de reconstruir, há tempo de se arrepender, há tempo da gente se reconciliar com Deus, e há tempo da gente se conscientizar que a gente errou, que a gente precisa de uma nova oportunidade com Deus. E é isso que Deus está criando na nossa vida, é oportunidade. Deus criou na vida de Salomão oportunidade, e a oportunidade essa foi a velhice, e a velhice trouxe ele sabedorias e experiências que ele se arrependeu
se arrependeu amargamente do seu legado que ele construiu, por ter se envolvido com as edomitas, com as mulheres sidônias, com as mulheres egípcias, com tantas mulheres da sua época, que lhe levou a adorar um panteão de deuses na sua época. Então, fica aqui essas mensagens de Deus ao vosso coração. Eclesiastes, capítulo 1, versículo 1, o texto aqui, ou a hermenêutica, vai mostrar o livro de Eclesiastes, que ele foi um livro escrito por alguém que chamava a si mesmo de pregador, e Salomão era este grande pregador, por ser um grande escritor, por ser um grande erudito da sua época. Que vai meus parabéns aos eruditos. Eu não sou erudito, eu não sou teólogo, sou um aluno, mas que vai meus parabéns a todos os teólogos, vai meus parabéns a todos os escritores, vai meus parabéns a todos os homens de grandes literaturas, de grandes livros, homens que têm a capacidade, grandes pastores que são preparados, tem aí uma grande oratória. Isso é louvável, isso é maravilhoso. Então nós vimos isso em Salomão, quando ele escreve o livro de Eclesiastes, está mostrando, chamando a si mesmo de um grande pregador, o pregador que ensinou que as condições de nossa vida mortal são tão temporárias, indica que Deus levará todas as nossas obras a julgamentos. O que foi que Salomão quis dizer aqui? Ele nos ensinou condições de vida mortais, e tudo são temporários, indica que Deus levará todas as nossas obras a julgamento. Então, tudo aquilo que você tem aí, a tua vida, e vai ser temporário. Se você é rico, se você é pobre, se você é negro, se você é galego, se você não importa a tua cor, a tua religião, não importa a tua cultura, a tua nacionalidade, de forma alguma. Só tenho te dizer uma coisa, que tudo é passageiro, tudo é temporário, que tudo aquilo que nós praticamos aqui nesta vida, tudo que você falar, tudo que você dizer, tudo que você fizer aqui nessa vida. Tem um livro chamado o livro onde Deus escreve, o livro das memórias de Deus, onde Ele escreve todas as nossas obras, que é os livros das obras, de errado que você praticar, o bem que você praticar alguém, o bem que você praticar a tua família, o bem que você praticar a tua esposa, o bem que você praticar um filho teu, uma filha tua, um bem que você praticar a qualquer pessoa aqui na terra. Haverá uma prestação de conta de todas as nossas obras. Aquilo que você faz em vida, aquilo que você faz em vida, Deus trará julgamento. Tudo Deus trará a julgamento. Então fica aí. Assim como Salomão, ele pecou, Salomão, ele errou por ter casado com mulheres estrangeiras, ele chegou a pecar. Ele também teve as consequências do seu pecado, porque todo pecado tem a sua consequência, todo erro tem consequência. Então, amigos, fica aí com esta mensagem de reflexão, e que você fique na sua consciência que tudo na nossa vida são temporários. Há alguns anos atrás eu tinha 16 anos, alguns anos atrás eu tinha 17 anos, alguns anos atrás eu tinha 18 anos, hoje eu estou com 49 anos de vida, que me trouxe lições significativas para a minha vida, e hoje eu sei que tudo é temporário, e que é vã correr atrás de vento, é vã, como ele disse aqui, o grande sábio Salomão, ele diz aqui, tudo passa, tudo é vaidade, e muita coisa é correr atrás de vento. Então, amigos, não queira correr atrás de vento de forma alguma, porque você nunca vai conseguir, porque tudo é vaidade, tudo é passageiro. Então, fico com essa mensagem de reflexão. Agradeço a Deus, a todos os meus amigos aí nas minhas redes sociais, Facebook, as pessoas que me assistem ou não me assistem. Importante que você está aí no meu Facebook, importante que você está aí, ou que indiretamente ou diretamente você está me assistindo. Isso aí não significa. Importante é que você está aí nesse Facebook e vai estar ouvindo a palavra de Deus e está ouvindo esse vídeo, ok? Agradeço a você que mandou aí essas mensagens aí no meu Facebook, no meu Facebook, na minha página, de coração. A todos vocês que é brasileiro, alagoano, você que é americano, você que é africano, você que é continente europeu, continente asiático,
Deus abençoe a todos vocês. Desculpa aí eu não, minha pouca raciocínio, meu pouco vocabulário, mas Deus abençoe a todos vocês que fazem parte das minhas redes sociais, vocês do mundo todo. Eu só quero dizer uma coisa, eu estou muito satisfeito e estou muito feliz por estar compartilhando algo de Deus ao vosso coração. Deus abençoe a todos e só posso dizer uma coisa: fui! Deus abençoe.